Continuando a lista de inscritos, eu concedo a palavra ao senhor Hermes Neri, coordenador nacional do Movimento Legislação e Vida, por 10 minutos. Essas imagens aqui, que a gente está vendo é do fotógrafo Leonard Nilson. Nasce uma criança, foram feitas em 1965. Ele ficou durante 12 anos para mostrar ao mundo, né, a realidade no ventre materno. Foram as primeiras fotos de fetos humanos que estão sendo aí exibidas. Então, acho que aí, tá vendo? Vamos aguardar aqui. Excelentíssimo senhor senador Magno Malta, que preside aqui a mesa, querido amigo senador Eduardo Girão, senadora Damares, nossa ministra dos Direitos Humanos, hoje senadora também. Estivemos juntos tantas vezes, junto com o querido amigo ex-deputado Luiz Bassuma, autor do Estatuto do Nascituro, Paulo Fernando, deputado hoje, que também tanto ele quanto o senador Girão estiveram em São Bento do Sapucaí, onde foi fundado o nosso Movimento Legislação e Vida. Paulo Fernando esteve lá, deputado, no dia da fundação. Cumprimento os demais parlamentares, as lideranças que aqui estão, querida amiga Mariângela, da Associação Guadalupe, e tantas demais que aqui estão. Com muita alegria e honra, venho hoje à tribuna do Senado Federal apelar aos parlamentares do Congresso Nacional que evitem que o STF decida sobre a vida do ser humano indefeso e inocente, o nascituro, que é a pessoa por nascer, já concebida no ventre materno, que deveria receber a maior proteção, acolhida e amor, e está sendo vítima da pior de todas as violências, que é o holocausto silencioso do aborto. Essa expressão é do Papa São João Paulo II, da Evangelium Vitae. Como explica a doutora Silmara Junide Abreu Quinelato, talvez a maior especialista nesse campo, no Brasil tem-se 3 correntes fundamentais acerca da natureza jurídica do nascituro. Primeira, a natalista, em que se afirma que a personalidade civil começa do nascimento com vida, conforme o artigo 4º do Código Civil, mas não explica as expectativas de direitos e baseia-se no direito romano, que não considerava o nascituro como pessoa. Tem aí também a influência dos estoicos, nesse ponto. Vamos ver também no discurso sobre o aborto de Lísias, para ver que é o tema, as controvérsias vêm desde a antiguidade, e que vai ser resolvida no século XXI, senadora, pode ter certeza, com todo esse movimento no Brasil e no mundo. Como o senador Girão participou de tantas marchas nos Estados Unidos, e que está revertendo o processo, o povo lá, em tantos países. Mas a coisa vem desde a antiguidade. No discurso sobre o aborto de Lísias, ele já fazia a pergunta: aquilo que ainda está em gestação é um homem. A segunda, a da personalidade condicional, que reconhece a personalidade desde a concepção, mas condiciona ao nascimento com vida, deixando à margem os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, que não depende do nascimento com vida. E a terceira posição, que é a nossa, a do nosso Movimento Legislação em Vida, fundado em 2005, defende a concepcionista,
que sustenta que a personalidade começa da concepção. Então, senhores parlamentares e lideranças que aqui estão, em meio a essas visões que acontecem, os debates e as decisões sobre a proteção ou não do ser humano na sua fase mais inicial da vida. Aquela que ele deveria ter mais proteção e hoje está hoje mais vulnerável à lógica utilitária do mais forte, nesta guerra contra os fracos, como tão bem definiu Edwin Black. O fato é que todas as evidências científicas que corroboram o concepcionismo são refutadas por razões ideológicas e impostas por interesses políticos e econômicos, ancorados nas premissas falaciosas do malthusianismo, eugenismo, utilitarismo e tantos mais, que favorecem a agenda dos tecnocratas, que a agenda do aborto e também a de gênero faz parte. Como os senhores sabem, a ministra Rosa Weber, relatora da DPF 442, fez questão de publicar no mês passado o seu voto, defendendo os artigos do Código Penal que tratam o aborto como crime, que sejam considerados inconstitucionais até a 12ª semana de gestação. Mas há aqui um ardil, porque a ação apresentada pelo PSOL não se baseia no princípio de que o direito à vida começa no 3º mês, mas o princípio da DPF 442 está baseado na teoria natalista, que reconhece o direito à vida somente depois do nascimento. E com esse recorte arbitrário, antinatural e desumano, crudelíssimo, considera o início da personalidade civil somente fora do ventre materno, negando assim ao ser humano o direito de nascer. Essa foi a posição do então ministro Carlos Aires Brito, que relatou a DIN 3510 sobre a questão. Abriu-se lá a brecha para legalizar o aborto no Brasil, por etapas, gradualmente. Em seguida, em 2012, o STF despenalizou o aborto nos casos de anencefalia. É esta desumanidade e barbaridade que é perpetrada contra o ser humano indefeso e inocente, sentenciando-o a uma pena de morte, quando os nascidos que se tornam homicidas não têm, em nossa legislação, a pena capital. O STF, então, quer impor aos não nascidos, privando o ser humano, seja homem ou mulher, a esta mais grave discriminação, a esse direito fundamental, a esse direito humano fundamental, a garantia constitucional do seu direito de nascer, privando-o disso. Direito este que o Constituinte quis incluir em nossa Carta Magna, no artigo 5º, e que por diversas vezes nas últimas décadas parlamentares apresentaram nesse artigo 5º, quando fala da inviolabilidade da vida humana, a explicitação, desde a concepção até a morte natural, que espero, meu querido amigo ex-deputado Bassuma, que espero um dia estar incluída na nossa Constituição solenemente. Vejam, a estratégia dos que não reconhecem o nascituro como ser humano é esta: se a DPF 442 for deferida, o aborto poderá estar legalizado até a 12ª semana da gestação, mas o direito ao aborto estará reconhecido e assegurado até o momento do parto, porque este é o princípio que está contido na ação. É esta a premissa que está subjacente e que sustenta a teoria natalista que quer chegar ao direito ao aborto até o 9º mês. Por isso, senhores, por esse ardil, introduzindo sutil e intencionalmente esse princípio no sistema legal brasileiro, espera-se, assim, as futuras leis a serem votadas pelo Congresso Nacional e pelas decisões que serão tomadas pelos tribunais, que sigam esse princípio. É assim, pela via judiciária, que está sendo imposta, sem a aprovação da maioria da população,
Com o STF usurpando as prerrogativas do parlamento brasileiro, querem legalizar o aborto, passando por cima do Congresso Nacional e da vontade da maioria do povo brasileiro, que é contra o aborto. E isso numa questão em que não houve nenhuma controvérsia constitucional, porque o Congresso Nacional nunca foi omisso, pelo contrário, sempre debateu e decidiu pela defesa da vida, pelo direito à vida desde a concepção. Tudo isso explicitando a subversão total do direito, ainda mais dos direitos humanos, pois querem, nesse processo gradualista, reconhecer o direito ao aborto como um direito humano, o que é terrível, essa desumanidade. Para finalizar, quero só ressaltar que, vejam, aceitando o direito ao aborto, inverte-se tudo. Cria-se o direito de a mulher assassinar a criança concebida e tutela-se tal realização. Deste modo, faz-se uma exceção no direito natural à vida de cada ser humano e se aceita que existam categorias de seres humanos aos quais o Estado pode negar tal direito. Naturalmente, é tutelado não aquele que é morto, mas aquele que mata. Graças a tais ações, o crime de morte perde, sobretudo na mentalidade comum, o caráter de delito. É legalizado, adquirindo o caráter de lei. O direito ao aborto não somente excluiria o direito à vida dos seres humanos antes do nascimento, mas, sendo reconhecido como direito fundamental, obrigaria os Estados a legalizá-lo, realizá-lo e tutelá-lo. Falar de direitos humanos é fácil, mas fazê-lo de modo adequado não é usual, e de fato cometem-se abusos em sentidos opostos, como este, o de querer tornar o direito ao aborto em direito humano. Por isso, é preciso que haja hoje um profundo discernimento entre direitos verdadeiros e direitos falsos. O campo jurídico humanizante permanece aberto a duas tarefas complementares, ambas urgentes e difíceis: a da eliminação dos falsos direitos que já estão formalizados em leis injustas. E esta DPF 442 pavimenta isso, a fazer crescer em nosso ordenamento jurídico tão grande joio, a favorecer no Congresso Nacional e nos tribunais leis injustas e iníquas. Está então aqui, senador Magno Malta, senador Girão, senadora Damares, os deputados que estão aqui, está então aqui no Congresso Nacional a esperança do povo brasileiro em defender leis justas, que protejam o ser humano por inteiro em todas as fases da vida, a começar na fase nascente, reconhecendo a dignidade do nascituro como pessoa. Porque sabemos que a judicialização da questão do aborto agudizou ainda mais o crescente ativismo judicial, provocando já reações diversas em vários campos e setores da sociedade, que para salvaguardar as prerrogativas do poder constituinte, que pertence originariamente ao povo soberano, não se aceita que venha do poder constituído a última palavra sobre um tema. E aí, somente o Senado Federal tem a prerrogativa constitucional de pôr freio nos abusos do STF nessa e em outras questões. Por isso, estamos aqui, senhores parlamentares, para que esta Casa Legislativa reaja, como a sociedade está reagindo, evitando que o STF decida abusivamente contra a vida dos seres humanos, inocentes e indefesos. Só o Senado Federal pode pôr freio a isso e conclamar o valor integral da vida humana em todas as suas fases, desde a concepção até a morte natural, que esperamos que um dia seja reconhecido universalmente este que é o primeiro e principal de todos os direitos humanos, o direito à vida. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns pela fala.